Nós vamos iniciar o culto dessa noite cantando o hino 374, do Inário para o Culto Cristão, 374. Vamos ficar de pé para cantarmos? Tem música aí, irmão, do hino, ou hoje a gente canta separado, né? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecer-nos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, Tua graça conosco suplicar. Amém. Os irmãos, agora vamos orar ao Senhor, né? Agradecendo por esse dia, por esse instante estarmos aqui. Senhor, queremos Te dar graças, queremos louvar, bendizer o Teu glorioso e bendito nome, por estarmos aqui nesta noite. Agradecemos pela chuva que cai, agradecemos, Senhor, pela vida preciosa desses irmãos que estão aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, ó Deus, suas ocupações, ó Pai, que eles sejam agraciados pela Tua bênção, que eles, Senhor, tenham bom sucesso naquilo que têm empreendido em fazer. E pedimos, Pai, que o Senhor fique conosco agora no decorrer deste culto, que é para Ti, onde nós estamos juntos aqui para agradecer a Ti pelas bênçãos, para refletirmos e meditarmos na Tua palavra e para estarmos também em comunhão com os nossos irmãos. Essas coisas nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou fazer uma leitura no Salmo de número 23. Salmo 23. A leitura que eu vou fazer deve ter algumas diferenças. É uma Bíblia que chama A Mensagem, tradução de Eugene Peterson. Diz assim a palavra de Deus: Ó eterno meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por Tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na frente dos meus inimigos. Me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Amém. Você pode assentar-se, que Deus abençoe a presença de cada um. Muito bem.
Meus queridos, nós amanhã vamos ter o culto, né, no culto no lar, lá na Casa do Redentor, e todos estão convidados, e nós, com muita alegria, temos usado aquele espaço para a honra e glória do Senhor. Também no sábado vamos ter o encontro da associação. As pessoas tinham que ter se inscrito com a Kelly, né? Quem fosse, né? Então a Kelly não está aqui, então quem já deu o nome já deve estar tudo certo. E nós temos então no domingo às 8 da manhã momento de oração. Depois temos a escola bíblica, né? À noite o culto desse mês. Esse mês temos feito os cultos às 18h30. E sábado vai ter culto dos jovens aqui. Quando eu puder passar a palavra para o Juninho, né, ele vai falar disso daí. Vai ter encontro da APEC, que o cartaz está lá na frente, né? Isso, a APEC para Escola Bíblica de Férias. Ô Juninho, vem convidar o pessoal para vir sábado na igreja aqui. Vamos lá. Boa noite, igreja. Salve a paz com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer o convite agora, né? Sábado, a partir das 19h30, nós teremos o culto de jovens aqui na igreja, né? Como o pastor já disse também, na parte da manhã, a reunião lá na Igreja Batista de Pirajuí. Também, em nome da associação, estou convidando os irmãos, né? Sábado também à noite. E vai ter esse programa às 14 horas, né? Às 14 horas vai ter a segunda aula de jiu-jitsu lá na Casa Pastoral. Então eu peço que os irmãos vão lá e acompanhem para ver o trabalho, né? Para conhecer as crianças. Sábado passado nós tivemos lá 18 meninos, né? 18 crianças lá, dois pais, né? Foi uma bênção, a criançada, uma mãe também. A criançada gostou, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vieram 2 crianças na EBD e nós cremos aí que o objetivo e a intenção é aumentar, né? Então, nesse sábado, a gente espera o dobro lá, tá bom? Então, continue também já aproveitando, pastor, esse é um dos meus pedidos de oração nessa noite, né? Para que nós possamos aí ganhar essas 18 famílias, essas 18 crianças para Cristo. Amém. Muito bem. Vamos continuar orando, né? Um trabalho aí que vem sendo realizado pelos jovens. David, né? Vamos orar por esses irmãos, irmão Bruno, e que Deus os ajude aí, abençoe nessa missão, nesse trabalho tão importante. Nós, então, agora vamos passar ao momento de pedidos e agradecimentos, né? Como nós fazemos toda semana, e na sequência, o momento de oração. Então, começando lá de trás hoje, vamos começar bem lá de trás. Jonatas, tem alguma coisa aí para você compartilhar conosco? Algum pedido, agradecimento? Está orando. Isso. Muito bem, orar pelo Lucas, né, pela família. Aí os irmãos agora, quem tem algum pedido, pode se manifestar aí. Muito bem. Mais alguém gostaria de compartilhar, irmão Osvaldo? Que bom. Uhum. Uhum. Muito bem, irmãos. Então fica aí o... Uhum. Obrigado, viu, irmão, pela sua dedicação, seu apoio nessa obra aí. E um lembrete para que nós, quando pudermos, né, estejamos trazendo aí, tem a Cesta do Amor, né?
e estarmos contribuindo com esse importante trabalho também, que vem sendo realizado lá. E nós temos até colhido os frutos aí. Deus abençoa, trazendo, né, vidas para a sua honra e glória. Muito bem, mais alguém? Fala, irmão Paulo. Sim. Sim, já visitamos. Isso. Muito bem, irmão. Vamos estar orando. Tem um lugar ali, um salão que nós estamos verificando ali, o irmão Paulo, para nós passarmos a fazer as aulas lá, inclusive. É um salão que eu fui ver lá com ele. Deus há de nos confirmar isso, viu? Estamos em oração, né? E agradecemos por sua vida e seu carinho nisso daí também, viu, irmão? Irmão lá, o senhor Onofre também, que visitamos, né? Você já mencionou, está aqui o nosso querido também, né? Conosco, graças a Deus. Obrigado, viu? Fiquei contente que você veio hoje, muito contente mesmo. Muito bem. Fala, irmão Juninho. Amém. Vamos estar orando, né? Muito importante. Amém. Amém. Obrigado, viu, irmão? Muita alegria que esse trabalho que o irmão está fazendo e que os irmãos estão fazendo. E o David também estamos orando por sua vida, viu? Muito bem. E mais alguém? Gostaria de algum pedido ou agradecimento? Aham. Tá bom, irmão. Vamos orar, viu? Alguém? Irmã Lúcia. Aham. Amém, irmão. Deus abençoe, viu? Tem, dia 29, próxima quarta-feira. Olha, irmãos, na próxima quarta-feira nós vamos ter uma vigília aqui das 18 às 20, a 0 hora, vamos chamar assim, né? Às 23 horas e 59 minutos. Nós vamos ter aqui uma noite de vigília e oração. E no dia seguinte é um feriado, então todos estão convidados, né? Venha orar conosco aqui pelas famílias, pela igreja. Um momento especial, vamos ter leitura bíblica, vamos ter algumas palavras, né? Alguma meditação. E então agradecemos pela vida da irmã Kelly também, que está se dispondo a ajudar nisso daí, fazer a escala, tudo. E estamos em plena campanha, né, de Impactando a Família. Espero que todos estejam lendo ali o livrinho com a sua família, orando, se envolvendo nessa campanha de 100 dias de oração. Então, e quem pegou o livrinho precisa acertar com a irmã, que ela está triste lá, porque eu acho que nem todo mundo acertou ainda. Então, é isso. Mas vamos estar em oração também por essa campanha importante, tá bom? Muito bem. Mais alguém, porventura? Então, nesse momento, nós vamos, por uns 10 minutos, estar orando juntos, né? Assim, aí no seu banco, você se ajunta com alguém aí. Ore por esses pedidos que nós declinamos aqui, pelos que foram feitos. Ore pela nossa igreja. Ore para que Deus nos abençoe, nos guarde, né? Dê direção, né, irmãos? Que isso é muito importante. O mundo atribulado de hoje, as pessoas estão se esquecendo de Deus, né? Estão se lembrando de tudo, mas se esquecendo de Deus. Então vamos continuar orando. A igreja vem sendo, de um modo geral, todas as igrejas têm sido bombardeadas com situações do mundo,
E nós não podemos permitir isso. Então vamos orar pedindo para Deus nos abençoar. Daqui a pouco a gente retorna então para a meditação da palavra.
Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma convocação. Nós tivemos, obrigado, irmão, por ter lembrado. Nós tivemos uma assembleia que foi realizada no ano passado, em 1º de abril, e tratou de um assunto de desligamento do pastor Jasson Abreu, e foi verificado que o prazo necessário para essa assembleia acontecer, ele foi menor do que o que era devido. Então eu vou fazer uma convocação aqui, e vou fazer no domingo também, para que no dia 2 de junho, às 9 horas da manhã, nós teremos uma assembleia extraordinária para ratificar aquela assembleia e para que isso seja solucionado. Então vou ler aqui, tá bem? Diz assim: Igreja Batista Redentor, convocação. Na qualidade de presidente da Igreja Batista Redentor em Bauru, convoco os seus membros, nos termos do seu estatuto, para a realização da Assembleia Extraordinária a ser realizada dia 2 de junho de 2013, às 9 horas da manhã, para deliberar sobre assuntos relativos à administração da igreja, constando o seguinte: ordem do dia, que vai ser lá no dia 2. Visto que a convocação deu-se fora do prazo, faz-se necessário ratificar assuntos constantes na ata da Assembleia Extraordinária, realizada em 1º de abril de 2012, a qual tratou da apresentação e leitura da carta de desligamento do pastor Jasson Abreu Lousada e do Ministério Pastoral da Igreja Batista Redentor em Bauru. Bauru, 22 de maio de 2013. Vou pedir que depois isso seja afixado, tá bom, irmã? Eu quero agradecer especialmente às irmãs, irmã Inês, irmã Kelly, por estarem me auxiliando nesse importante acerto aqui, porque senão as atas da igreja ficam em desacordo com a legislação, tá bom? Então, obrigado. Eu vou depois, só deixar. Obrigado, Eunice. Muito bem, então está avisado aí. Nós temos que fazer essa convocação com um prazo, Legal, então é por isso que a gente está fazendo hoje. Na verdade foi por falha minha, isso deveria ter acontecido domingo, mas eu, por uma questão de preocupações outras, acabei deixando esse assunto, esqueci, a irmã me lembrou. Muito obrigado pela paciência, e pela atenção. Muito bem, irmãos, nós vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 46. Nessa noite eu gostaria de meditar um pouco sobre alguns assuntos contemporâneos aí, como algumas pessoas que ficam estressadas, ficam nervosas com a vida, E eu acho que isso é comum a todos. E a gente gostaria então de falar um pouquinho sobre esse assunto, meditar. Eu vou ler aqui. Eu tenho uma tradução normal, que é a tradução muito parecida com a que você vai ter na sua Bíblia, e depois, se você me permitir, eu vou ler na Bíblia a mensagem também. Não é que eu faço propaganda, não, é que eu acho bonito essa tradução aqui também. Então vamos lá, vamos ler aí, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Agora eu vou ler aqui numa outra tradução. Salmo 46, uma canção dos filhos de Coré. Deus é o nosso abrigo, seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam montanhas. O Deus que lutou com Jacó, luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. As fontes dos rios jogam alegria, refrescando a cidade de Deus, a habitação sacra do Altíssimo. Deus mora ali, as ruas são seguras. Com Deus a seu dispor desde o amanhecer. As nações pagãs esbravejam, reis e reinos são ameaçados, mas a terra faz tudo o que Deus ordena. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Atenção todos, vejam as maravilhas do Eterno. Ele planta flores e árvores por toda a terra. Põe fim à guerra do Polo Norte ao Polo Sul. Quebra todas as armas no seu joelho. Abandonem o caos. Olhem bem para mim, seu Deus Altíssimo, que está acima da política e acima de tudo. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Ó Deus, obrigado por esta noite especial de estarmos aqui. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se existe uma coisa que sempre vai acontecer, e sempre acontece conosco, são momentos de dificuldade. Nós somos às vezes levados a momentos de muita dificuldade, de uma profunda necessidade de depender exclusivamente de Deus. Como eu acredito em Deus plenamente, acredito que todas as coisas estão sob o cuidado, sob a soberania de Deus, às vezes nós temos que entender que Deus permite que nós passemos por algumas dificuldades, para que nós possamos nos chegar mais próximos a Ele. A Bíblia está completamente cheia de textos e de pessoas e de situações que foram colocadas para que as pessoas fossem levadas até o seu limite. E nesse momento de limite, essas pessoas demonstraram ou demonstravam a quem elas serviam de verdade. É muito fácil dizer que é servo do Senhor na hora que está tudo bem, na hora que as coisas estão do jeito que a gente quer, na hora que tudo vai do jeitinho que a gente planejou. Então aí Deus é o nosso Senhor fiel, nós somos abençoados, a gente grita de alegria, e aí todo mundo é feliz. Mas a pessoa que é de Jesus mesmo, ela está com Ele em qualquer situação. Nossos corações. É interessante que aquele que é servo de Deus, ele recebe de Deus algumas características especialíssimas e de alguma forma elas são assim, até paradoxais. Veja só, vou ler aqui.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Quer dizer, quem está com Deus não teme. Quem está com Deus confia. Quem está com Deus se acalma. Quem está com Deus percebe que Deus está sobre todas as coisas. Então ele não tem espírito de covardia, não se acovarda, não se esconde, não tem medo, não recua, não fraqueja, mas é forte. Segunda coisa, mas de poder. Nós que somos de Jesus, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos reveste de características que não são nossas. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada se não for através do Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. E Ele nos reveste de poder. E aqui o texto vai continuar dizendo, uma outra coisa que nós somos revestidos é de amor. Então essa coragem não é uma coragem para ofender, uma coragem para machucar, mas é uma coragem para permitir que Deus haja em nós, com o poder dele, não nosso, com o amor dele, não nosso. E isso nos leva a uma característica maravilhosa que se chama moderação, ou equilíbrio. Equilíbrio. Nós aprendemos a ter equilíbrio, isso é muito importante. Eu fico pensando, se assim você me permite, vou comparar aqui, não dá para comparar, mas vou fazer uma comparação só para... Satanás tem poder, a Bíblia diz, mas Satanás não tem equilíbrio, não é capaz de controlar aquilo que está fazendo, de dominar-se. É um animal feroz, enraivecido, tramando e fazendo coisas contra as pessoas. Agora, quem é de Deus tem equilíbrio, sabe a hora de falar sério, sabe a hora de brincar, sabe a hora de se comportar, sabe a hora de sorrir, percebe quando está passando do limite e recua e se acalma e espera em Deus. Um outro texto que eu gostaria que você visse é em Josué 1:9, que todo mundo conhece, mas eu quero ler aqui também. Eu vou ler só um pedacinho. Se o irmão colocar na projeção aí, eu leio. Porque, não, isso é 2 Timóteo, é Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que interessante, fazendo um paralelo com aquele texto de Timóteo. Fala assim, nós não temos um espírito de covardia, nós não temos um espírito de medo, mas a gente tem um espírito de bom ânimo, a gente não fica espantado com o que está acontecendo, a gente não diz assim, será que realmente eu devo continuar fazendo as coisas certas? Eu não me espanto com o que está acontecendo, mas eu continuo de bom ânimo servindo a Deus, porque eu sei, e Ele diz na sua palavra, que Ele está conosco. Se nós por um instante nos esquecemos de que Deus está ao nosso lado, nós estamos perdidos. Por isso vale a pena o esforço, vale a pena o bom ânimo, vale a pena continuar. Por quê? Porque Deus está andando conosco. Isso é muito importante. No Salmo 27:1 está escrito assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Deus, Ele nos ilumina o caminho. É interessante que às vezes nós estamos na escuridão, porque nós não pedimos a Deus que mostre a direção. Basta uma oração, basta um pedido ao Senhor, basta reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele ilumina a escuridão, que Ele ilumina o caminho, porque Ele é a nossa luz.
e nós vamos encontrar um trilhar tranquilo e seguro na presença dele. Mas às vezes nós esquecemos, nós não oramos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. O Senhor é a nossa fortaleza. Meus irmãos, aqui, esse texto de Salmo 27, ele ganha uma vida, assim, ganha um significado especial, quando nós sabemos que uma fortaleza fica no alto de um monte, uma fortaleza é construída de uma forma intransponível. Uma fortaleza é algo planejado, é algo que tem tudo o que se necessita para estar lá. Deus está conosco, Deus é a nossa fortaleza. Aqui quer dizer, Deus é o nosso supridor, Deus é o nosso amparo, Ele é o que nos falta. Salmo 27:10, aproveitando, né, que nós estamos em Salmos aí. É interessante esse Salmos 27:10, esse versículo, porque ele vai dizer uma coisa muito linda da parte de Deus. Diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Dá até vontade de dizer assim: pai e mãe me desamparem, né? Não sei se vocês estão entendendo a profundidade disso. Porque se uma pessoa perder o que lhe dá suporte, o que lhe dá formação, o que lhe dá caminho, Deus diz assim: não se preocupe, porque por mim ninguém passa. Eu não te abandono. Você pode ter alguém que você confiou, alguém que você achou que, mas eu ainda estou aqui, eu ainda estou no trono. Eu mando, eu sustento você, eu amparo, eu cuido de você. Eu acolho você. Acolher quer dizer o seguinte, quer dizer, a porta da minha casa está aberta para você. A porta do céu está aberta, ela não se fechará até que você entre. Porque eu sou o Senhor, diz Deus. Que gostoso nós termos um destino perfeito, exato, concreto, que é Deus. Tudo pode te falhar, mas Deus está com a porta aberta para te receber. E ai de quem quer entrar em outra porta. Um outro texto, Jeremias 32:17. E eu quero que você veja, se quem tiver com a Bíblia, vai fazer que nem a pessoa que está com o olho no gato, outro no peixe. Vai ver o 17 e o 27. Veja que interessante. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Alguém pode ler o 27 para mim? Que gostoso, Jeremias está falando, Senhor, tem alguma coisa demais para o Senhor? E lá do céu Deus vai responder a mesma coisa, vai dizer: você disse muito bem, Jeremias, você disse muito bem. Tem alguma coisa demasiadamente que possa ser maior do que eu possa fazer? Deus responde no 27, exatamente aquilo que Jeremias está afirmando. Que gostoso esse eco da nossa oração no céu, na boca de Deus. É como se você orasse assim: Senhor, eu confio em Ti. E Deus dissesse assim: confie em mim. A sua oração é a minha palavra. Eu às vezes fico pensando se Deus não dá o que nós pedimos. E isso é perigoso. Porque às vezes você exige de Deus alguma coisa e Ele vai dizer: é isso que você quer, eu vou te dar isso. Isso não era o melhor. Eu tenho algo melhor, mas você está querendo só isso, então fique com isso. E vou dar exemplo, hein? Vou dar exemplo. Tem gente que queria uma rede de televisão, queria ser rico e famoso. Orou e Deus falou: é isso que você quer? Então você vai ter exatamente isso, mas é isso que você vai ter. Você poderia ter tido a mim. Você poderia ter tido a minha presença. Porque eu valho mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que tudo que você possa imaginar. Mas você quer isso, que é algo do mundo, então fique com isso.
É isso que você vai ter, o que você quis. Então nós precisamos lembrar assim, que a melhor oração não é Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. É Senhor, o que tu queres para mim? O que é demasiadamente difícil para o Senhor fazer? Deus vai dizer, não é nada, não há nada que seja difícil para eu fazer. Eu fico pensando assim, como Deus, que é todo poderoso e tem toda a riqueza, Ele com amor não nos dá para que nós aprendamos a viver uma vida de dependência dEle. Porque se Ele nos der, vai estar estragando. Às vezes a gente não tem, porque é desse jeito que a gente vai caminhar. É na falta. É na falta que a gente vai lembrar, Senhor, me dá a tua mão e eu vou junto e eu não vou exigir nada. Eu vou confiar cegamente como uma criança, não como uma pessoa com segundas intenções, mas como uma criança, eu vou confiar que basta segurar na tua mão, eu estou seguro. Eu não preciso de muita coisa, não, eu só preciso do Senhor. E eu vou caminhando por esse mundo e eu vou confiando. O versículo, então, ele vai dizer isso. Abra sua Bíblia, por favor, em João 6,6, para você ver. Eu não vou ler só o 6, mas vou ler alguns. Abra sua Bíblia em João 6, pronto. Fica com ela aberta em João 6 aí, que eu já vou te dizer o que você vai fazer. Eu vou ler aqui para você, na tradução que eu tenho aqui. João 6. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou do outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que ia fazer. Vou parar aqui por enquanto. Vocês viram o Deus do Velho Testamento, agora, em carne e osso, Deus Emanuel aqui na terra, junto na terra conosco. Ele está perguntando para Filipe uma coisa: Filipe, como é que nós vamos alimentar todas essas pessoas? E aí, olha o que Filipe vai responder. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Senhor, o senhor está doido? O senhor vai dar comida para esse povo da onde? Às vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Será que o senhor pensa que tem jeito isso daqui? E aqui no texto está dizendo que Jesus fez uma pergunta para Filipe para o experimentar, para ver até que ponto, se Filipe ia falar assim: quem está com Jesus está com o pão do céu. Quem está com o Senhor está com tudo, Jesus. Se o Senhor quiser, a gente nem precisa comer mais. Sei lá, ele podia ter falado qualquer coisa, né? Mas ele falou: olha, Senhor, deixa eu fazer as contas. Deixa eu ver aqui. Olha, não dá. Não vai dar para nem dar um pedaço. Mas nem que tivesse um dinheiro que eu nunca vi. E aqui, Jesus vai dizer assim, no versículo 8, né? Sequência. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes, mas para uma multidão como essa, isso é uma gota no balde, né? Jesus disse: faça o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Deixa eu falar uma coisa para você. O que foi que Jesus fez antes de distribuir o pão? Agradeceu. Ele podia ter pego o pão e falado: Senhor, é isso que o Senhor me arruma? O Senhor quer fazer eu passar vergonha aqui?
mas ele agradeceu pelo que tinha. E como ele agradeceu, porque Jesus está ensinando a gente, como Jesus agradeceu, como ele disse: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor está me dando, eu te dou graças pelo que eu tenho. Aí então aconteceu um milagre. Sabe qual foi o milagre? O milagre não foi a multiplicação. O milagre não foi o pão. Sabe qual foi o milagre? O milagre, na verdade, era a presença de Jesus lá. Esse que era o verdadeiro milagre. E esse milagre nós já temos. Nós já temos a presença de Jesus na nossa vida. Esse que é o grande milagre. As outras coisas são só milagrezinhos. Mas o cerne, o que leva, o que pode, o que torna as outras coisas possíveis, é a presença de Jesus. Sem Jesus, o pão não é suficiente. Com Jesus, tanto faz. Tanto faz. Não é o problema, não é a falta de pão. O problema é a falta de Jesus. Esse é o grande problema da gente. Eu queria fazer uma ilustração aqui. Eu vou contar um segredo, que acho que nem o Jonathan não deve saber disso. Eu gosto muito de montar computadores. Gosto muito. Se um dia que eu estou muito nervoso, eu sou capaz de desmontar todo o computador do meu filho lá, limpar tudo e montar outra vez. Aí eu me acalmo. Eu gosto de fazer isso. Mas tem uma coisa, eu sou uma pessoa muito chata no que eu gosto de fazer. E eu gosto de arrumar tudo certinho, os cabos tudo retinho, as cores iguais. Eu demoro para fazer, porque eu faço com muito gosto. E eu faço as coisas passarem no canto certinho, lá depois que eu desmontei tudo, monto. Muito bem. Acontece que teve uma época que eu mexia com isso daí. Eu deve já fazer mais de 15 anos. Aí eu arrumava computadores, porque o salário não era suficiente. Então eu precisava tirar um pouco a mais. E uma vez eu fui chamado na casa de um advogado. Aliás, no escritório dele, numa outra cidade. E eu fui lá e ele falou assim: olha, esse computador aí eu comprei e ele não está funcionando. Comprou de outra pessoa, não sabia de quem era. Então eu fui lá, abri o computador, olhei lá dentro e eu verifiquei que um ventilador que tem que ficar em cima de um lugar não estava, então superaqueci e não funcionava. Então eu fui lá e arrumei aquele negócio que não estava encaixado direito, não fiz nada lá. Então, por não ter feito nada, não cobrei nada. E fui embora para casa. E por não sei que motivo, um amigo meu disse assim: você não vai acreditar. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: olha, eu vendo computadores e veio outro dia um advogado aqui na minha loja e ele pegou um computador, colocou debaixo do braço, nem estava terminado de montar, e ele levou embora e não pagou. Aí eu pensei assim: por acaso foi fulano? Falou: foi esse aí. Falei: olha, não briga comigo, mas ele me ligou e eu fui lá e arrumei o que estava errado, que não estava encaixado. Tá bom. Passados alguns dias, eu recebi uma ligação desse advogado, que tinha meu telefone. Falei: qualquer coisa, né? Ele falou assim: olha, o computador aqui que você arrumou quebrou, eu vou processar você. Falou para mim. Falei: doutor, que é isso, né? O senhor vai me processar por quê? Falei: não, porque você veio aqui, mexeu no computador, não está funcionando. E eu falei: olha, doutor, o senhor que sabe, mas primeiro, o senhor me chamou, eu não cobrei nada. O senhor viu, eu só encaixei um pedacinho lá, encaixei na frente do senhor, voltou a funcionar. Eu acredito que o senhor deva conversar com de quem o senhor comprou o computador, se é que o senhor já pagou, né? Aí ele não falou nada. Ah, não, então tá bom, deixa, eu vou ver. Desligou, porque... Mas onde que eu queria chegar? Às vezes, a gente pega a nossa vida, presta atenção, às vezes a gente pega a nossa vida
E a gente faz um monte de coisa errada com a nossa vida. Aí, a gente fez tudo o que não era para fazer. Aí a gente chega para Deus, depois de que já fez tudo, e fala assim: Senhor, arruma a minha vida. Porque a culpa é sua, o Senhor, olha onde eu vim parar aqui. Mas às vezes Deus vai dizer assim: olhando para você, eu queria saber em que técnico que você passou antes de trazer para mim, que sou especializado na sua vida. Quem mandou colocar essa chave de fenda aqui? Quem mandou soltar esse parafuso? Quem mandou pôr cola aqui onde não era? Fita adesiva? Está sujo? Está estragado? Quem foi o técnico que mexeu aqui antes de mim? Porque às vezes na nossa vida, a gente, em vez de correr já direto para Deus e resolver o problema, a gente fica achando ninguém, ou a gente acha que a gente sabe o que está fazendo, arrumar o que nós não conhecemos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando a gente achar um erro na nossa vida, é já correr direto para Deus. Porque quando a gente começa a querer achar motivo na culpa dos outros, que é o que geralmente as pessoas fazem, sempre a culpa é do outro. Sempre é o outro que é ruim, o outro que é culpado, o outro que não me ajudou, o outro que não fez. Mas quando a gente vai direto para Deus e diz: Senhor, eu estou disposto a qualquer coisa para o Senhor acertar a minha vida. O Senhor conhece tudo e o Senhor não vai colocar nenhuma ferramenta, não vai desligar nada nem ligar nada na minha vida que não seja necessário para o meu bem, porque o Senhor me conhece. Mas tem gente que só vai para Deus quando já deu tudo errado. Poderia ter ido para Deus antes. E o mais engraçado é que tem gente que vai só para Deus quando tudo está errado, mas geralmente conhece a Deus, já é da igreja, já conhece a palavra, mas não corre para Deus quando deveria. Aí não encontra refúgio, só vai encontrar refúgio depois de ter passado por poucas e boas. Eu queria terminar lendo o Salmo 62. Eu ia falar mais umas coisas hoje, mas por causa do horário eu vou parar aqui. Mas vou ler o Salmo 62. Vou ler aqui na tradução que eu trouxe hoje, tá bom? Um salmo de Davi. Deus é único e incomparável. Por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo o que preciso vem dele. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para a minha alma respirar, um castelo invencível, não há como eu ser derrotado. Até quando vocês conspirarão contra mim? Até quando concordarão com a violência? Vocês nada têm a oferecer, nenhum de vocês. São como tábuas podres de assoalho, abrigos comidos por cupins, formigueiros que tramam fazer abaixo das montanhas, com uma imaginação fértil. Vocês recitam bons versos, mas cada bênção exala uma maldição. Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo que espero vem dele, ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível, não há como eu ser derrotado. Meu socorro e a minha glória estão em Deus. Ele é a rocha firme, um porto seguro. Então, confie nele sem reservas, meu povo. Sejam francos com ele. Deus é um lugar seguro. O homem é como fumaça, a mulher como miragem. Ajunte-os e serão nada. 2 vezes nada é nada. Quanto à sorte inesperada, se ela vier, não faça muito caso dela. Deus disse isso de uma vez por todas, e quantas vezes eu ouvi repetir: a força vem diretamente de Deus. Tu mereces ser amado, meu Deus.
o salário com que tu pagas está de acordo com o que cada um merece. Amém. Eu queria que você soubesse que lá em Isaías 40:31 está escrito assim: mas os que esperam no Senhor, a gente sabe o versículo, mas eu queria ressaltar o comecinho. Mas aqueles que esperam esses que esperam no Senhor, mas tem que esperar, porque é engraçado que as pessoas pensam assim, que vão já vão renovar suas forças, vão subir com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Mas eu quero ressaltar o começo: os que esperam no Senhor. E eu fui ver esse texto no original, para traduzir assim, procurando um comentário, achei a coisa mais linda. No português ficou assim: sobem com asas como águias, né? Mas a tradução, se fosse literal, é até engraçado, diz assim: ganham asas como a das águias. É como se crescessem asas nas pessoas para fazê-las voar, porque elas esperaram no Senhor. Elas ganham uma coisa que não tinham, ganham algo que não esperavam, ganham algo que não lhe pertence. Primeira coisa que ganham: forças. Você espera no Senhor? Enquanto você está esperando, você está sendo fortalecido. Segunda coisa, ganha asa, você ganha alcance, ganha envergadura, ganha capacidade de ir mais longe quando você espera no Senhor. E terceira coisa, você passa a ter velocidade, que você corre. E se você anda com tudo isso, você não se cansa. No Senhor nós não nos cansamos. No Senhor nós não ficamos entediados. Nós não nos cansamos no Senhor. Nós nos cansamos fora do Senhor. Nós nos cansamos longe do Senhor. Longe do Senhor nós somos fracos. Longe do Senhor nós não temos para onde ir. Longe do Senhor nós não temos para onde correr. Mas com o Senhor nós temos. Por isso, o maior presente que alguém pode ter é ter Deus. E só é possível ter Deus em Jesus. Por isso que a gente precisa às vezes agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado pelo pouco que eu tenho, porque eu tenho o Senhor. Eu queria terminar orando. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, porque nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos em carros, nem em cavalos, nós não confiamos em armas, nós não confiamos na força humana, nós não confiamos nas coisas desse mundo, no sistema, no esquema, nós não confiamos na jogada, na negociata, nós confiamos no Senhor, Senhor que está sobre todas as coisas. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está conosco, somos teus servos, estamos à tua disposição, estamos, Senhor, confiando nas tuas ordens. Fica conosco, Pai, leva-nos a descanso para as nossas almas. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos terminar cantando um hino aqui, que é o hino, deixa eu só confirmar se é o 80, hein? Vamos ver. Vamos ficar de pé para cantarmos o hino 80 do HCC. Hoje vamos ver se esse tem música. Esse irmão Jonatas acha lá. Hino 80. O irmão Jonatas achou umas músicas. Vamos cantar todos juntos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus,
raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Pode assentar-se, que Deus abençoe sua vida. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Não, não. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu.